Automação e controle para trocador de calor. Nós fizemos um vídeo tudo sobre trocador de calor, onde nós falamos sobre montagem, dimensionamento, instalação de trocadores de calor para uso em amônia, uso em vapor, uso em aplicações como resfriador de óleo, por exemplo. E vieram muitas dúvidas, muitas pessoas com dúvidas até nós, pedindo como se fazia o controle da melhor forma, o controle desses fluidos dentro do trocador, como é que se fazia o controle de pressão, controle de temperatura, o controle da vazão. Então, para esclarecer mais sobre esses controles, a gente vai fazer hoje esse conteúdo especificamente sobre o controle, tanto dos fluidos principais, ou seja, aqueles que você quer aquecer ou refrigerar, como a água, o óleo, ou outros fluidos estéreis sanitários, como o leite, por exemplo, ou água para medicamentos, enfim, em processos de pasteurização, quanto os fluidos secundários, que são os fluidos aí de troca. O vapor, o óleo térmico, a amônia, outros fluidos refrigerantes, o glicol. Então, nós vamos dar dicas que servem para todos os fluidos, tanto líquidos quanto gases, separadamente, para como você pode fazer o controle desses fluidos. Então, seguindo adiante agora, aqui nós temos um trocador de calor simples, com duas entradas e duas saídas. Logicamente, nós vamos ter uma entrada e a saída em sentidos opostos. Então, aqui nós vamos estar entrando com um fluido, por exemplo, numa aplicação de vapor e água. Com água fria, a água vai passar pelas placas, ela vai subir e vai sair quente por essa outra saída. Então, para fazer esse controle, nós temos alguns pontos, 4 pontos mais especificamente. Nós temos a alimentação. A alimentação, nesse caso, se refere à alimentação de vapor. Por exemplo, poderia ser também a alimentação de água gelada para fazer um resfriamento, ou a alimentação de amônia para fazer também um resfriamento em um chiller, por exemplo. E o dreno. O dreno, nesse caso, no caso do vapor, então nós entramos com vapor para que o vapor possa ceder a sua caloria, ceder temperatura para a água fria, que vai ser aquecida. E após esse aquecimento, esse vapor tem que ser drenado. Por quê? Como ele vai ceder essa caloria, ceder essa temperatura, ele muda de estado e passa a se tornar condensado, que é o vapor já em mudança de fase para a água quente nesse caso. Então, o condensado, que vai ser o nosso subproduto do vapor, ele tem que ser drenado. E nós temos mais 2 controles para pensarmos, que é a entrada e a saída do fluido principal. Então, supondo que fosse um aquecedor, um trocador de placas para aquecimento de água com vapor, muito comum em frigoríficos, indústrias alimentícias, para uso em esterilização, uso em escalda, higienização, limpeza, banhos, enfim, diversas aplicações. Na entrada, nós teríamos uma circulação, um controle de circulação por pressão, então a água estaria entrando e necessitaria desse controle de circulação, desse controle de pressão, e na saída nós teríamos um controle de temperatura. Por quê? A válvula de alimentação de vapor, normalmente uma válvula proporcional, que nós vamos falar mais para frente, ela vai ser comandada pela temperatura da saída de água quente do trocador. Então, se você tem lá, por exemplo, setados, digamos, 70 graus, você vai ter a sua válvula proporcional da entrada de vapor abrindo e fechando, modulando, liberando mais ou menos vapor de acordo com essa temperatura. Então, para um processo modulante, um processo proporcional, a variação aceita é de 1 a 2 graus. Então, essa água estaria variando ali entre 68, 69, 71. E essa válvula proporcional na entrada do vapor vai liberando vapor proporcionalmente de acordo com a necessidade. Da mesma forma, em processos de refrigeração, por exemplo, com amônia, você pode fazer esse controle através da expansão da amônia na entrada com uma válvula motorizada. E a válvula motorizada, o modelo ICM da Danfoss, por exemplo, ela vai fazer essa liberação da mesma forma, de maneira gradual e proporcional. Ou seja, a variação de temperatura é muito menor do que em um sistema on-off, por exemplo. Então, num sistema on-off seria com uma válvula solenoide, uma válvula pneumática, onde o que vai acontecer?
a válvula vai abrir toda ou fechar toda. Então, essas variações de temperatura, elas já começam a subir aí para 5 graus, 10 graus, dependendo do modelo da válvula, do tipo de processo, da qualidade do vapor, enfim, ou do fluido que você estiver utilizando. Controle por pressão. Quais são os dispositivos, quais são os tipos de controle, como ocorre? Controle por pressão nós temos o tipo on-off e o tipo modulante, basicamente. No controle de pressão on-off, nós podemos fazer ele de qual forma? Utilizando um pressostato. Então, só para recapitular, o que é um pressostato? Um pressostato é um equipamento que vai fazer a leitura da pressão e é onde você vai setar um diferencial de pressão e um ajuste de range. Então, por exemplo, se você quiser que o seu equipamento trabalhe entre 2 e 3 bar, você vai setar lá o seu pressostato em 3 com um diferencial de 1. Então, ele vai estar fazendo esse trabalho, ele vai ligar o equipamento com 2, desligar com 3 e ele vai ficar trabalhando nessa faixa, mas claro, de maneira on-off, ou seja, liga e desliga. Além do pressostato, nós podemos utilizar em conjunto com ele uma válvula solenoide ou uma válvula pneumática. Então, para fazer esse controle, a válvula solenoide ela vai abrir, vai fechar com um sinal elétrico, ou seja, com um impulso elétrico, e a válvula pneumática, como o próprio nome já diz, através de um impulso pneumático, ou seja, da liberação de ar comprimido no seu atuador, que vai fazer com que a sede dessa válvula abra e ela libere o fluido, seja vapor, óleo, água, enfim, ou qualquer outro fluido. Falando em equipamentos Danfoss, para aplicações em água, nós temos os pressostatos KPI, para aplicações em outros líquidos também, e para aplicações em gases, os KP. Depois tem diversos outros pressostatos, como o KPS, o RT. Então, são pressostatos de maior valor agregado para equipamentos, com normativas específicas, para uso naval, enfim. Válvula solenoide de uso bastante comum, modelo EV220 para aplicações gerais e o modelo EV250 quando a pressão de entrada é igual a 0. Então, aí são equipamentos relativamente baratos para um controle que não é um controle, digamos, fino, que é aquele controle que aceita uma variação de pressão um pouquinho maior, não é igual ao controle proporcional, que aí vai trabalhar com uma pressão, digamos, muito mais justa, porque o controle é feito momento a momento, segundo a segundo, de maneira proporcional e contínua, e não de maneira on-off. E a válvula modelo AV210, a válvula pneumática da Danfoss. Válvula modulante, sistema modulante para controle de pressão. Então, no sistema modulante, a gente pode utilizar um transmissor de pressão, um CLP ou um controlador de processo simples e uma válvula modulante, seja ela tanto solenoide, modulante solenoide, quanto pneumática. Também existem outros tipos de válvulas modulantes, como válvula borboleta, válvula motorizada, enfim, mas as mais comuns são a pneumática e a solenoide. Então, nesse sistema, o transmissor de pressão vai fazer a leitura da pressão e vai mandar um sinal de 4 a 20 mA, por exemplo, onde 4, digamos, é igual a 0 e 20 é igual a 10. Então, o equipamento vai estar tendo a sua pressão lida constantemente e comunicada para um CLP ou um controlador, que, por sua vez, vai fazer com que a válvula abra e feche constantemente e continuamente, liberando a quantidade adequada de fluido para aquela pressão se manter contínua e constante. Então, por exemplo, se você tem lá uma tubulação de água, um sistema de água, e você quer manter a sua pressão em 3 bar, você vai fazer esse ajuste no seu CLP ou no seu controlador de processos, um controlador simples da Novus, por exemplo, ou de outra marca que você prefira, e com o transmissor mandando sinal para esse controlador, ele vai fazer com que uma válvula ou até uma bomba, enfim, um inversor de frequência, faça a modulação desse sinal, a modulação dessa frequência, mantendo a pressão constante naquela linha, naquele equipamento. Então é um sistema muito simples e muito barato também. Hoje já é muito barato, muito acessível. Desses componentes, o único que tem um valor agregado realmente um pouco maior é a válvula modulante. Você tem algumas opções, principalmente na linha pneumática modulante, que tem bons valores, dependendo da aplicação. É muito justificável a gente colocar
Por quê? Um sistema modulante, ele traz estabilidade para o sistema e para o equipamento de maneira geral. Então você vai gastar menos energia elétrica, mas principalmente você vai melhorar o seu processo e gastar menos com manutenção de maneira geral. Então vale muito a pena o estudo para transformar sistemas on-off em sistemas modulantes. Transmissor de pressão da Danfoss, o modelo de entrada, o modelo mais simples, econômico, enfim, que atende a maior parte dos processos, especialmente em água, em outros líquidos, é o modelo MBS 1700, válvula modulante da Danfoss. Nós temos a solenoide, a V260 e também outros modelos aí pneumáticos. Controle de temperatura, como é que é feito? O controle de temperatura ele pode ser feito primeiro através da leitura, ele deve ser feito na verdade. Então a leitura da temperatura de maneira constante é a primeira variável completamente necessária para que se faça um controle em cima dessa variável. Então, normalmente a leitura é feita com sensor PT100. No caso de um trocador de calor de vapor-água, que foi o exemplo que eu utilizei antes, esse sensor PT100 vai estar na saída de água quente. E ele vai fazer a leitura da temperatura da água constantemente, comunicando ela para um controlador ou um CLP, como eu falei antes. Então, essa leitura pode ser feita tanto por um PT100 quanto por outro tipo de sensor de temperatura da sua preferência. Existem outros tipos, com bulbo, PT1000, enfim, diversos tipos de sensores de temperatura para fazer esse tipo de monitoramento. E você pode utilizar o que melhor condiz aí com a sua instalação, com o seu CLP, com os seus equipamentos. O controlador também pode ser um controlador simples de temperatura, principalmente falando em processos on-off. Você só precisa ter atenção quanto às saídas desse controlador. Se elas são se é possível fazer a interligação do controlador com uma válvula proporcional, em caso do sistema ser proporcional, de controle de temperatura proporcional, ou se essas saídas se restringem ao sistema on-off. Então você precisa prestar atenção nesse detalhe quando você for adquirir os equipamentos para fazer a instalação. Para a gente concluir, então, outra aplicação que existe muito na indústria brasileira é o trocador resfriador de óleo industrial. Normalmente aí é aplicado em injetoras e processos em geral que necessitam de óleo de lubrificação para grandes, médios, pequenos equipamentos, e esse óleo naturalmente ele esquenta devido à fricção dos equipamentos e deve ser resfriado. Por quê? Porque se o óleo não é resfriado, o óleo lubrificante, ele perde as suas propriedades de lubrificação e passa a não ter mais a sua função, ocasionando aí manutenção, quebras de equipamentos. Então, ele é um processo mais simples. Por quê? Porque ele é um processo monofásico. Ele é um processo onde nós temos um fluido que normalmente é a água de torres ou até de temperatura ambiente de circulação utilizada e o óleo, dois líquidos. Então, é um líquido trocando temperatura com outro líquido e não há mudança de fase, não há nenhum gás, evaporando ou condensando, como no caso da amônia e do vapor. É um processo muito mais simples. Como ele é um processo mais simples, o controle dele é mais barato, muito mais barato. Por quê? Porque a gente pode fazer ele de maneira on-off. Então, na amônia e no vapor, o controle on-off é muito menos eficiente porque ele é um controle muito fino, ele não aceita grandes variações. Mas no caso do óleo, do resfriamento de óleo ou de qualquer outro fluido que seja monofásico, líquido e líquido, você pode fazer com um controle on-off. Controle on-off para esse tipo de sistema pode ser feito com, por exemplo, uma válvula solenoide, um sensor PT100 e um controlador. Então, talvez aí com, sei lá, 700, 800 reais, você pode fazer um controle completo, uma automação completa no seu trocador de calor e você vai garantir que além dos seus equipamentos não quebrarem, que o seu processo seja constante, de baixa manutenção. Então, basicamente era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem algum processo que necessite de troca térmica, algum equipamento, resfriador de óleo, algum aquecedor de água com vapor, de outros fluidos, ou um resfriador, um trocador de amônia, entrem em contato com a gente. Nós somos distribuidores exclusivos da Sondex. A Sondex, empresa dinamarquesa extremamente tradicional, o maior fabricante de placas para trocadores de calor do mundo, foi adquirida pela Danfoss. Nós somos distribuidores exclusivos, então temos todo o suporte, placas, gachetas, trocadores de calor, centrais térmicas de aquecimento, refrigeração. Entre em contato conosco, deixa a gente entender o seu processo.
deixa a gente entrar aí na sua empresa, na empresa do seu cliente, mesmo à distância, que a gente vai procurar entender, fazer essa coleta de dados e entregar para você a melhor solução com opções em on-off, opções modulantes e tudo mais para servir o melhor produto, o melhor serviço e a melhor educação para vocês.